Olá pessoal, tudo bem? Assisti um vídeo de um testemunho de Jeová criticando o ensino da Trindade e ele rebate alguns textos que, segundo ele, não provam a Trindade. Um dos textos é o que Tomé, quando viu Jesus, disse: Meu Senhor e meu Deus. Veja algum trecho do vídeo do ancião, né? Testemunho de Jeová falando sobre esse assunto. Vamos aqui para João 20, 28. Nós conhecemos a história, né? Jesus tinha sido morto, ele apareceu para Maria, apareceu depois para os apóstolos, mas Tomé nunca estava presente nas aparições de Jesus. Então ele começou a duvidar que Jesus havia sido ressuscitado. Aí no versículo 27 de João 20, fala que Jesus apareceu a Tomé, né? E falou, né? Para de ser incrédulo, toca a tua mão aqui, coloca a sua mão aqui no meu lado e assim, e deixa de ser incrédulo. Aí no 28, o Tomé, ele exclamou, né? Tanto que aqui nas traduções em português tem um ponto de exclamação, e algumas traduções falam que Tomé exclamou, dizendo, né? Em resposta, Tomé lhe disse: Meu Senhor e meu Deus. Então aí vem o argumento trinitário, né? Tá vendo aí? Tomé chamou Jesus de meu Deus. Mas será que ali estava em questão a divindade de Jesus? Porque muitos dizem, né? Jesus não repreendeu Tomé. Não repreendeu porque Jesus estava vendo que Tomé não estava chamando ele de Deus como as pessoas querem dizer. Ali Jesus estava vendo que Tomé estava extremamente admirado, né? Com respeito à sua ressurreição. Então, o que estava ali em voga era a ressurreição de Jesus, não a divindade de Jesus. Porque se Tomé tivesse chamado Jesus de Deus, ele teria levado uma bronca ali, olha, que seria terrível. Né? Jesus não aceitou nem ser chamado de bom, ele ia aceitar ser chamado de Deus, como o Pai dele, o Todo-Poderoso. Jesus é meu Senhor e meu Deus. Vamos meditar um pouco aqui sobre este assunto. Em um momento muito difícil, Tomé ouve que Jesus ressuscitou. Mas sua fé ficou tão abalada quando viu Jesus morrer na cruz, que não conseguia acreditar que Jesus realmente tinha ressuscitado. Ele diz: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. João 20, verso 25. Jesus aparece novamente, após 8 dias. As portas estavam fechadas, mas para Jesus não há barreiras. Jesus diz: Shalom, paz seja convosco. Quando Tomé viu Jesus, ficou tão maravilhado que não conseguia conter suas emoções. Jesus disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 26 a 29. Como sabemos, as testemunhas de Jeová procuram de todas as formas provar que Jesus não é Deus. Vejam como eles argumentam para tentar refutar a deidade de Jesus. Está no livro Estudos Perspicazes das Escrituras, volume 2, página 81. Na ocasião em que Jesus apareceu a Tomé e aos outros apóstolos, removendo as dúvidas de Tomé sobre a ressurreição de Jesus, Tomé, então, já convencido disto, exclamou a Jesus: Meu Senhor e meu Deus, literalmente, o Senhor de mim e o Deus, ó Teós, de mim. João 20, do 24 ao 29. Alguns peritos têm encarado esta expressão como uma exclamação de espanto falado a Jesus, mas realmente dirigida a Deus, seu Pai. Todavia, outros afirmam que o grego original exige que as palavras sejam consideradas como dirigidas a Jesus. Termina a citação. Veja o que dizem.
Alguns peritos têm encarado esta expressão como uma exclamação de espanto falada a Jesus, mas realmente dirigida a Deus, seu Pai. Note que eles não admitem que a Tomé chamou Jesus de meu Senhor e meu Deus. Eles não querem admitir que Jesus é Deus, Filho. Então eles querem dizer que a exclamação de Tomé, quando disse meu Senhor e meu Deus, se referia ao Pai e não a Jesus. Mas a realidade é que se referia a Jesus. João 20, 29 dá a entender que o testemunho de Tomé não veio do fato de ele ter tocado Jesus, mas sim de ter visto Jesus. Senhor meu e Deus meu. Estas palavras são o último testemunho da divindade de Jesus Cristo, registradas por João em seu Evangelho. Interessante que a torre de vigia é forçada a admitir essa verdade. Veja o que é dito. Tomé, então, já convencido da ressurreição, exclamou a Jesus: meu Senhor e meu Deus, literalmente o Senhor de mim e o Deus, ó Teós, de mim. João 20, 24 a 29. Champlin disse o seguinte: as palavras Senhor meu, obviamente se referem a Jesus, como também as palavras Deus meu, que as acompanham logo em seguida. Tanto o grego koiné, do Novo Testamento, como o grego helenístico, com frequência expressavam o vocábulo pelo nominativo, acompanhado do artigo definido, conforme encontrados neste caso. Aqui, portanto, temos o vocativo em que Tomé se dirige diretamente a Jesus e não a Deus Pai. Isso fica tanto mais confirmado pelo fato de que João escreveu que respondeu-lhe Tomé, o que mostra que devemos entender ter havido, no caso, um discurso direto. Pelo que sei, Champlin foi um grande conhecedor do grego e hebraico. Portanto, tinha autoridade para explicar de maneira correta o que os textos dizem. Portanto, Tomé chamou de meu Senhor e meu Deus a Jesus. Mas é claro e evidente que o Pai e o Espírito Santo também são nosso Senhor e nosso Deus. Quando honramos ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo, estamos honrando um único e mesmo Deus. A confissão de Tomé, portanto, representa com exatidão a confissão da igreja cristã primitiva. Essa confissão reitera o tema que dá abertura a este evangelho de João. O Logos, ou a palavra eterna, que estava com Deus e era Deus, qual criou as coisas para em seguida manifestar-se entre os homens sob forma humana, como o Senhor de todos, revelador de tudo aquilo que os homens sabem a respeito de Deus. Essas coisas, pois, foram escritas a fim de que possamos confiar no Senhor Jesus. Veja João 20, versículo 30 e 31. Natanael já havia compreendido alguma coisa sobre isso quando exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. Warren Wiersbe diz o seguinte: para nós é um grande estímulo saber que Deus se interessou pessoalmente e se preocupou com o Tomé incrédulo. Mostrou o desejo de fortalecer a fé de Tomé e de incluí-lo nas bênçãos reservadas aos seguidores de Cristo. Tomé serve para nos lembrar de que a incredulidade priva-nos de bênçãos e de oportunidades. Os outros testemunhos vêm de João Batista, conforme João 34, Natanael, como já foi mostrado em João 49, do próprio Jesus, João 5, 25, 10, 36, de Pedro, João 6, 69, do cego curado, conforme João 9, 35, de Marta, João 11, 27, e obviamente do próprio João, conforme João 20, verso 30 e 31. Então são testemunhos de que realmente Jesus é divino, Jesus é Deus, assim como o Pai. O trecho de João 1, verso 1, já nos adiantara que o Logos eterno é Deus, ao passo que o 14º versículo desse mesmo primeiro capítulo acrescenta que o Logos se encarnou em Jesus. Vê também as passagens de João 8, 37 e 10, verso 37 e 38, que igualmente ensinam a realidade da divindade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, conforme nós observamos, aqui em João, quando Tomé diz meu Senhor e meu Deus, está se referindo a Jesus Cristo.
Ele está reconhecendo que Jesus é Senhor e Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo também são Senhor e são Deus. O comentário desse breve vídeo está baseado no comentário do Novo Testamento de Champlin, no volume 2, página 644 e 645. E no comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe, página 508 a 510. Espero que essa breve explicação seja de proveito para todos e até a próxima.